Olá, eu sou a professora Cláudia Adam e você está no canal Avançando na Matemática. Este é o segundo vídeo no qual a gente trata sobre o tema módulo de um número real. A diferença para esse vídeo do anterior é que agora a gente vai abordar esse assunto na prática, ou seja, a gente vai resolver tanto equações quanto inequações que envolvem módulo de um número real. Esse é um daqueles tópicos que sempre vale a pena relembrar. Então, se esse assunto te interessa, dá um like no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque afinal de contas tenho certeza que você não quer perder nenhuma das outras aulas que estão por vir. Compartilha com os amigos que você sabe que também tem dificuldade nessa parte da matéria. Agora, vamos deixar de papo e vamos para a aula. Como a aula de hoje é para a gente resolver problemas envolvendo módulo de um número real, vamos para início de conversa só relembrar quais são as propriedades que a gente pode utilizar para resolver esses problemas. Ou seja, a gente sabe que se o módulo de x ele for menor do que um número a, então é porque x ele é estritamente maior do que menos a e estritamente menor do que a. Aqui, ao invés de módulo de x menor do que a, tivéssemos menor ou igual, então aqui teríamos menor ou igual. Analogamente, se o módulo de x for maior do que a, ou maior ou igual a, a gente vai ter que x ou ele é maior do que a, ou ele é menor ou igual a menos a. Além disso, valem as propriedades de que o módulo do produto é o produto do módulo, que o módulo da divisão é a divisão do módulo, a desigualdade triangular, ou então que o módulo de A menos B ele é um valor que é maior ou igual ao módulo de A menos o módulo de B e menor ou igual à soma do módulo de A com o módulo de B. Isso tudo só faz sentido à luz da definição do que é o módulo de um número real. O módulo de x vai ser o próprio x caso ele seja um valor maior ou igual a zero e será o seu oposto caso ele valha menos do que zero. Com base nessa definição, a gente consegue provar que módulo de x também pode ser pensado como a raiz quadrada de x ao quadrado. Lembrando disso tudo, então agora sim vamos aos exercícios. Aqui a gente quer determinar a solução, ou seja, quer determinar o valor de x para que esse módulo de 5x menos 3 ele seja igual a 7. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar em termos de solução é, quando eu tenho módulo de 5x menos 3, do que eu estou falando? Eu estou falando de um número que pode valer o próprio 5x menos 3 quando esse 5x menos 3 for positivo e que ele vai valer menos 5x menos 3 quando ele for negativo. Nós temos vídeos aqui no canal que tratam sobre a resolução de desigualdades. A gente sabe, então, que se 5x menos 3 é maior ou igual a zero, é porque isso quer dizer que x ele é maior ou igual a 3/5. Da mesma maneira, falar, então, que 5x menos 3 é estritamente menor do que zero, significa dizer que x é estritamente menor do que 3/5. Temos aqui que 5x é igual a 10, logo, x é igual a 10 meios, que é 5. Essa é uma das soluções. Agora vamos atrás da próxima solução. Olha, não esqueçam que o menos está multiplicando todas as parcelas, então é menos 5x mais 3 igual a 7. Ou seja, menos 5x é 7 menos 3. Menos 5x é igual a 4. Logo, x
é igual a menos 4/5. Portanto, vou colocar aqui em cima a solução. Portanto, a solução que a gente estava procurando são os elementos menos 4/5 e 5. Tudo certo com esse? Se você não entendeu alguns dos passos, retorna e assiste novamente o vídeo. Vamos ao próximo exercício. Agora a gente precisa determinar quais são os valores de x para que ocorra a igualdade entre o módulo de 7x menos 1 e o módulo de 2x mais 5. Para isso, vamos novamente começar pela definição de módulo. O que a gente sabe? A gente sabe que o módulo de 7x menos 1 é o próprio 7x menos 1, caso ele seja um valor positivo, e será o oposto dele, caso ele seja negativo. Falarmos que 7x menos 1 precisa ser maior ou igual a zero, significa o quê? Significa que x precisa ser maior ou igual a 1/7. Por outro lado, dizer que 7x menos 1 é menor do que zero significa dizer que x tem que ser estritamente menor do que 1/7. O mesmo raciocínio a gente precisa replicar para esse módulo aqui, ou seja, o módulo de 2x mais 5 será o próprio 2x mais 5, caso o 2x mais 5 seja positivo, e será o oposto dele, caso ele seja negativo. Percebam que a gente falar que 2x mais 5 ele é positivo, significa a gente dizer que x precisa ser maior ou igual a menos 5/2. Analogamente, dizer que 2x mais 5 precisa ser menor do que zero é o mesmo que dizer que x precisa ser estritamente menor do que menos 5/2. Para ficar mais fácil de visualizar isso, vamos colocar essas conclusões numa reta numérica. Se os valores eles são maiores ou iguais a 1/7, o que vale é a expressão 7x menos 1 para a função. E o mesmo acontece se eu considerar os valores maiores ou iguais a menos 5/2. A função válida é 2x mais 5. Por outro lado, se a gente tomar valores menores do que 1/7, então a função módulo de 7x menos 1 vai valer o oposto disso. O que a gente também percebe que acontece quando eu trabalho com o módulo de 2x mais 5. Vai ser menos 2x mais 5. Por que foi feito isso? Porque agora fica muito fácil, muito visual para a gente perceber quais são as situações que a gente precisa analisar. A gente precisa agora analisar cada um desses casos para, na sequência, compor a solução geral do problema. No nosso caso 1, a gente tem que x ele é menor do que menos 5/2. Quando x ele é menor do que menos 5/2, a expressão módulo de 7x menos 1 igual a módulo de 2x mais 5, ela equivale a dizermos o quê? Que menos 7x mais 1 é igual a menos 2x mais 5. Ou seja, menos 7x menos 1 é igual a menos 2x menos 5. Da onde a gente tem que 5x é igual a 4. Ou seja, x é igual a 4/5. Agora note, x igual a 4/5, ele é um valor positivo. É um valor que está aqui, à direita de zero. Ou seja, então, isso aqui a gente diz, olha, não é solução. E por que não é solução? Porque 4/5 não pertence ao intervalo que a gente está analisando. O intervalo que a gente está analisando é um intervalo que começa em menos infinito, ou seja, são todos os números negativos, até
chegar no menos 5/2. Vamos ao caso 2. A gente tem que o módulo de 7x menos 1 igual a módulo de 2x mais 5, ele pode ser reescrito como menos 7x menos 1 igual a 2x mais 5. Ou seja, menos 7x mais 1 igual a 2x mais 5. Isso resulta em 9x igual a menos 4, ou seja, x igual a menos 4/9. Pergunta: o menos 4/9 pertence ao intervalo que a gente está analisando? Pertence, né? Porque menos 4/9 é um pouquinho menos do que menos 0,5 e aqui a gente tem menos 5/2. Então, esse intervalo aqui, ele é aproximadamente do 2,5 negativo até o 0,15. Esse menos 4/9, ele vai estar por aqui. Está dentro do intervalo, então é uma das soluções. Caso 3. São os valores de x maiores ou iguais a 1/7. Ou seja, nessa situação, a gente tem que o módulo de 7x menos 1 igual a módulo de 2x mais 5, ele pode ser reescrito como sendo 7x menos 1 igual a 2x mais 5. Ou seja, então, somando menos 2x de ambos os lados da equação, a gente fica com 5x. E isso igual a quê? Se eu somar um positivo em ambos os lados da equação, eu vou ficar com 6. Ou seja, x igual a 6/5. Isso significa que a nossa solução ela é composta por quais elementos? Pelo menos 4/9 e pelo 6/5. Vocês vão perceber que quando a gente resolve exercícios envolvendo módulo, os principais ingredientes para o êxito são quais? Primeiro deles, saber a definição. E o segundo deles é escrever a resolução passo a passo, com tranquilidade e com calma. Vamos então para o próximo exercício. Agora a gente precisa resolver, ou seja, a gente precisa determinar os valores de x tais que módulo de x menor do que 3. A gente já sabe que se módulo de x for menor do que a solução para esse problema é x estar entre menos a e a. Se você não sabe o porquê que isso é verdade, assista ao vídeo 10 da playlist de pré-cálculo, que lá você vai encontrar a resposta. Isso significa que, se módulo de x é menor do que 3, então é porque x está entre 3 negativo e 3 positivo. Ou seja, qual é a solução? Nesse caso, a solução era simplesmente aplicar a propriedade. Ou seja, é o conjunto de todos os números reais, tais que menos 3 é menor do que x, que é menor do que 3. Na reta, a gente enxerga como menos 3, 3, bolinha aberta nos extremos do intervalo, e a gente está falando de todos os elementos x ali dentro. Sabendo as propriedades é tranquilo. Vamos ao próximo. Aqui a gente precisa encontrar os valores de x para que a desigualdade módulo de 7x menos 2 seja estritamente menor do que 4. Bem, para resolver aqui, vamos usar o mesmo raciocínio do exercício anterior. Ou seja, temos que 7x menos 2, a solução, está entre 4 negativo e 4 positivo. Aqui nós temos uma desigualdade dupla. A gente pode ou separar elas para resolver e no final a gente junta as respostas, ou a gente resolve assim mesmo, tudo de uma única vez. O que a gente precisa lembrar é que as propriedades de compatibilidade da ordem em relação à soma ou a produto, quando aplicada,
tem que ser aplicada a todos os termos da desigualdade. Por exemplo, se a gente for somar o número 2 a cada parcela, significa que a gente vai somar o número 2 para cada uma das 3 parcelas. Então, vamos começar por aí. Somando 2 em cada uma das parcelas, a gente vai ter o quê? Menos 4 com mais 2, menos 2. 7x menos 2 com mais 2 vai dar 0. 4 mais 2, 6. Se agora a gente dividir cada um desses 3 termos por 7, pelo número positivo 7, a gente sabe que a direção dessa desigualdade ela não é alterada. Então, façamos isso. Logo, menos 2 sétimos é menor do que x, que é menor do que 6 sétimos. Ou seja, a solução é qual? É o conjunto de todos os números reais, tais que o x é estritamente maior do que menos 2 sétimos e estritamente menor que 6 sétimos. Na reta real, a gente vê aqui o menos 2 sétimos, aqui o 6 sétimos positivo, e a gente está falando, então, de todos os elementos x entre esses dois valores. Vamos ao próximo exemplo. Temos aqui que o módulo de 7 menos 2x sobre 4 mais x, que isso aqui é menor ou igual a 2. Consideramos que o x seja diferente do menos 4. Por quê? Porque se x for exatamente igual a menos 4, a gente teria aqui que o denominador seria nulo e isso não iria resultar num número real. Então, a gente está excluindo essa possibilidade. Dito isso, vamos focar, então, em determinar o conjunto solução. Tem uma propriedade dos módulos que diz o seguinte para a gente, que o módulo do quociente é o mesmo que o quociente dos módulos. Então, vamos olhar aqui. Esse problema ele pode ser reescrito como a divisão entre o módulo de 7 menos 2x pelo módulo de 4 mais x. E isso é menor ou igual a 2. A gente também conhece uma propriedade de compatibilidade da ordem em relação ao produto que diz o seguinte: se eu tenho uma desigualdade e multiplico em ambos os lados dela por um fator positivo, o sinal, a direção dessa desigualdade, ela não é alterada. Então, vamos multiplicar ambos os lados dessa desigualdade pelo módulo de 4 mais x. Qual a finalidade da gente fazer isso? Podermos, do lado esquerdo, dividir um módulo com o outro. Assim, ficamos com módulo de 7 menos 2x menor ou igual a 2 vezes o módulo de 4 mais x. Aqui, a gente está com uma expressão que envolve dois módulos. Vamos aplicar a definição para cada um deles para a gente entender melhor como que essas expressões funcionam. No caso do módulo de 7 menos 2x, o que a gente tem? A gente tem que esse módulo será 7 menos 2x, desde que o 7 menos 2x seja positivo. E irá valer menos 7 menos 2x caso esse 7 menos 2x seja estritamente negativo. Falarmos de 7 menos 2x maior ou igual a zero significa dizermos que o x será menor ou igual a 7 meios. Já falarmos que 7 menos 2x é estritamente menor do que zero é equivalente a dizermos que o x precisa ser estritamente maior que 7 meios. Vamos agora olhar para o próximo módulo, o módulo de 4 mais x. Será 4 mais x caso o 4 mais x seja positivo e será o oposto disso caso o 4 mais x seja estritamente negativo. Falarmos que o 4 mais x é positivo significa dizer que x é maior ou igual a menos 4. E dizermos que
4 mais x é estritamente negativo, significa dizer que x é estritamente menor que menos 4. A gente tem que, se o x for menor ou igual a 7/2, então a expressão do primeiro módulo vale 7 menos 2x. Então, vamos marcar isso. Se for menor ou igual, vale 7 menos 2x. Da mesma maneira, a gente tem aqui que se x for maior ou igual a menos 4, o que vale é o 4 mais x. Então, para lá, vale 4 mais x. Se o x for estritamente maior que 7/2, então vale o oposto de 7 menos 2x. E se x for estritamente menor do que 4, vale o oposto de 4 mais x. Daqui, a gente tira o seguinte, que nós vamos ter um caso a considerar quando os valores de x forem estritamente menores do que 4. Vamos ter um segundo caso a considerar quando os valores de x estiverem entre 4 negativo e 7/2. E um terceiro caso quando os valores de x forem maiores do que 7/2. Então, vamos analisar cada uma das situações. Caso 1, x menor que menos 4. Quando x é menor que menos 4, o que a gente tem? A gente tem que a expressão módulo de 7x menos 2 menor ou igual a 2 vezes o módulo de 4 mais x deve ser reescrita de que forma? O módulo de 7x menos 2 é o próprio 7x menos 2 e o módulo de 4 mais x vale o oposto dele. Ou seja, isso é o mesmo que 7 menos 2x menor ou igual a menos 2 que multiplica 4 mais x. 7 menos 2x menor ou igual a menos 8 menos 2x. Somando de ambos os lados da expressão 2x positivo, ficamos com 7 menor ou igual a menos 8. Percebam que isso aqui é um absurdo. Por que é um absurdo? Porque 7 é um número positivo e todos os números positivos são maiores que os negativos. Se eu encontrei um absurdo, então é porque isso significa que para x menor que menos 4, esse problema aqui não possui solução. Então, não há solução neste intervalo. O caso 2 é o caso em que os valores de x, por um lado, eles são maiores ou iguais a menos 4 e, por outro lado, eles são menores ou iguais a 7/2. Aqui, o módulo de 7 menos 2x menor ou igual a 2 vezes o módulo de 4 mais x vale 7 menos 2x menor ou igual a 2 vezes 4 mais x, que resulta em 7 menos 2x menor ou igual a 8 mais 2x. Ou seja, 7 menos 8 é menor ou igual a 4x. Os valores de x são maiores ou iguais a menos 1/4. Perceba que menos 1/4 vale menos 0,25. 0,25 está dentro desse intervalo aqui. Então, na verdade, a solução aqui, ela precisa estar no intervalo de menos 4 a 7/2, e o que a gente encontra aqui é que vale qualquer elemento maior do que menos 1/4. Então, a gente está falando na interseção com o intervalo de menos 1/4 a infinito. Portanto, a solução ela vai ser o quê? O intervalo que vai de menos 1/4 até 7/2. Último caso. Caso 3. Os valores de x são estritamente maiores do que 7/2. Nessa situação, quando a gente fala em módulo de 7 menos 2x
menor ou igual que 2 vezes módulo de 4 mais x, a gente está falando de quem? A gente está falando que o módulo de 7 menos 2x é o oposto dele. Então, 7 menos 2x. Isso é menor ou igual que 2 vezes 4 mais x. Menos 7 mais 2x, menor ou igual a 8 mais 2x. Percebam que aqui a gente pode usar a propriedade da compatibilidade da ordem em relação à soma e somar em ambos os lados dessa desigualdade a expressão menos 2x. Fazendo isso, a gente nota que as expressões com x desaparecem, resultando então em menos 7 menor ou igual a 8. Ao contrário do que ocorreu no caso 1, aqui essa desigualdade ela é verdadeira, independente do valor de x. Logo, qualquer x real é solução. Agora, se por um lado a gente pensa que qualquer x real ele é solução, por outro lado, a gente sabe que aqui no caso 3, a gente está olhando especificamente para o intervalo de valores maiores, em que os valores de x, são maiores do que 7,5. Portanto, a solução desse caso 3 vai ser o quê? Vai ser a interseção entre esse intervalo que a gente está considerando, que é o intervalo de aberto em 7,5 até infinito, interseção com o intervalo que representa os números reais, que é de menos infinito até infinito. A interseção entre esses dois intervalos resulta em 7,5 a infinito. Agora, vamos escrever a solução geral. De que se trata a solução geral? A solução geral era justamente a solução que a gente está procurando. Por quê? Porque nós queremos o conjunto de valores de x para que essa desigualdade seja verdadeira. No caso 1, não encontramos nenhum valor. Para o caso 2, a gente encontrou que era um intervalo fechado de menos 1/4 até 7,5. Já no caso 3, a gente encontrou que era um intervalo aberto em 7,5 até infinito. Isso significa que a solução que a gente estava procurando, ela pode ser expressa como sendo o intervalo de menos 1/4 até infinito. Note que esse exercício aqui teve bem mais etapas. Então, minha sugestão é: pausa o vídeo, anota o enunciado e tenta refazer esse exercício aqui sozinho. Um abraço e a gente se vê na próxima.